Vamos lá então. Vamos lá. Bora. Então deixa eu me apresentar aqui rapidinho, né? Meu nome é Alexandre. Eu acho que nem todo mundo me conhece que está aqui, né? Carinhosamente chamado o Roy aí pelos amigos, né? Eu conheci o Rodrigo na semana passada fazendo o curso de imersão do Stormer e aí ele acabou me convidando aqui para participar com vocês e conversar um pouquinho sobre análise fundamentalista, né? Prometo que eu não vou fazer hoje uma aula chata, tá? Porque quando você entra a fundo nesse tema, às vezes se torna um pouquinho chato, né? Falando um pouquinho da minha trajetória, eu tô na bolsa desde 2008, tá? Mas minha vida como analista, né? Principalmente na parte fundamentalista, vem há 25 anos, né? Sempre fui um executivo da área de finanças, na indústria farmacêutica, né, passei por 4 grandes grupos e e dentro dessas empresas eu sempre tive o M&A sobre minha responsabilidade, né. Então toda a parte de aquisições, novas aquisições, sempre teve sob minha responsabilidade e dentro desse setor, você acaba tendo que trabalhar muito com valuation das empresas, né, e para fazer o valuation você faz muito a análise fundamentalista, né. Então por isso essa minha bagagem toda dentro desse tema, tá. Ano passado decidi largar a vida de executivo, né, e me dedicar, inteiramente aí na bolsa de valores, né. Eh, Sempre fiz a parte de investimentos, né, a médio e longo prazo, tá, esse sempre foi meu foco, né, com o objetivo de realmente trazer rentabilidade a médio e longo prazo, usando sempre a análise fundamentalista, né, para poder, filtrar, né, as empresas e entrar como sócio nas empresas que eu acredito, né. E desde 2015 para cá eu inseri a análise gráfica, né, e por isso também fiz o curso do Stormer, né. Então a análise gráfica ela veio, pra complementar, né, e filtrar melhor as minhas entradas, né. Então de 2015 para cá, unindo os 2, eu tive uma melhora substancial na rentabilidade, tá bom. Bom, então vamos lá. Bom, e qualquer dúvida aí podem me interromper, tá? Eu não tenho nenhum problema aí em parar um pouquinho e responder as dúvidas, tá bom? Eh, Vou trazer aqui uma linguagem, eu não sei exatamente qual é o nível de todo mundo, né, no conhecimento da análise fundamentalista, tá? Então minha ideia aqui é só fazer uma pequena introdução em alguns conceitos, aí depois a gente faz um caso prático, né, de uma empresa que eu recém analisei, né, com um balanço aí do último trimestre, do primeiro trimestre desse ano. E por último aí a gente abre para perguntas e se quiserem que eu analise ou responda qualquer pergunta, eu estou à disposição, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que que é a análise fundamentalista, né? Ela se baseia principalmente nos fundamentos quantitativos e qualitativos da empresa, tá? E isso você usa sempre tomando como base o balanço, né, para ver realmente a saúde financeira da empresa, né. Essa empresa, ela é saudável do ponto de vista, financeiro, né, ela dá lucro, não dá lucro, né, tem perspectivas futuras ou não, né. E normalmente você toma, né, como base essa análise para decidir, né, se você vai entrar no investimento a longo prazo ou a médio prazo, né. É difícil você fazer uma análise fundamentalista para você trabalhar num swing trade ou até num day trade, né. Aí o gráfico manda, né. Mas se você for fazer um investimento, acima de um mês, né, ou entrando no legado financeiro, como o Stormer fala, né, ou até mesmo no position, né,
eu acho importantíssimo você filtrar realmente, aquelas empresas que têm futuro através da análise fundamentalista, tá. Bom, ela basicamente se divide, então, na análise quantitativa, né, que ela tem como objetivo avaliar os números da empresa, né, e normalmente você toma como base o balanço, onde você tem ativo, passivo, patrimônio líquido, né. A DRE, onde você tem o resultado financeiro e operacional da empresa, tá. Normalmente a gente divide a análise quantitativa em 2 pilares, tá. O primeiro pilar, a gente analisa as demonstrações financeiras, né, então dentro das demonstrações financeiras você tem um balanço patrimonial, né, você tem a famosa DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, né, e ali você consegue facilmente verificar se a empresa, né, teve lucro ou prejuízo, né. E você também analisa o fluxo de caixa, né. Existe um outro demonstrativo, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, né, e ali é uma análise mais avançada, né, mas que muita gente faz para realmente ver, né, toda a parte de investimentos e financiamento das empresas, tá. Eh, o outro pilar é o pilar de indicadores e múltiplos, né. Então depois que você faz toda essa análise do balanço, DRE, né, e pega todos esses números, né, você acaba partindo para calcular alguns múltiplos, né, que vão servir como base para você realmente verificar a saúde financeira da empresa, né. E aí nos múltiplos você tem o lucro por ação, né, você tem, o ROIC, você tem o ROI, né, você tem alguns múltiplos que vão te ajudar a analisar, né, a saúde financeira da empresa, tá. Eu separei para vocês depois alguns múltiplos, tá, não todos, mas que eu acho que já vai ter uma basezinha bem legal para vocês começarem a filtrar boas empresas e empresas que não estão no momento tão bom, tá. Agora, obviamente, o que vocês têm que se atentar também é o seguinte, né, esses indicadores servem para comparar empresas do mesmo setor, né. Lógico que o lucro por ação, por exemplo, você pode fazer uma comparação com empresa de outro setor, né, mas retorno sobre patrimônio líquido, né, e alguns outros indicadores, né, às vezes varia muito de setor para setor. Então o ideal é você listar as empresas do mesmo setor, né, e se você quiser diversificar a sua carteira, né, do setor de varejo, de banco, né, de máquinas e equipamentos, né, commodity, você acaba filtrando as melhores empresas através desses indicadores, tá. E dentro da análise fundamentalista, você também tem a análise qualitativa, né, que nem todo mundo toma em conta, né, mas eu acho importantíssimo, né. Porque nessa análise qualitativa, você vê a experiência dos diretores da empresa, né, que é um ponto importantíssimo, né. Quem é o CEO da empresa? Quem é o CFO? Qual o histórico deles, né, por onde eles passaram, né, por onde eles passaram tiveram sucesso, eles têm experiência nesse setor, né, então eu acho importantíssimo você dar uma olhadinha nos gestores da empresa, né. Você também, pode analisar os membros do conselho, né, todas essas empresas têm um conselho formado, né, e através do conselho você toma, assim, várias decisões inerentes aí a investimentos, né, e o que a empresa, pretende para o futuro, né. Na análise qualitativa você também analisa os riscos inerentes ao segmento, né. Você dá uma olhada também nas atas divulgadas pelas empresas, né, isso é uma coisa que muita gente não faz, né, e eu acho que nem sabe onde pegar, né, mas, toda empresa você tem o site de relacionamento com o investidor, né, e nesse site a empresa divulga todas as atas, né. Então, por exemplo, recentemente a WEG fez o desdobramento das ações, né, que todo mundo ficou com dúvida e como ia ser ou não, teve uma ata específica sobre esse ponto, esclarecendo o motivo do desdobramento das ações, tá.
E dentro da análise, qualitativa tem um terceiro ponto, né, uma terceira análise, na análise fundamentalista, desculpa, que quase ninguém faz e que para mim é de fundamental importância, né, porque, a bolsa ela vive de expectativa futura, né, ou seja, esses 2 pontos aqui que eu falei com vocês, eles já aconteceram, né, quando a empresa divulga o balanço já aconteceu, né, o lucro por ação, o lucro líquido, a venda líquida, isso já aconteceu, né. Tá bom, mas qual é a perspectiva da empresa para o futuro, né? E aí que entra um ponto fundamental que nem todo mundo faz. E quando os grandes players eles entram em algum ativo, né, você pode ter certeza que eles estão olhando no horizonte de pelo menos 1 ano, 2 anos, né, e às vezes num plano até de 5 anos, né. Os grandes players eles marcam, reuniões com gestores das empresas, né, para perguntar sobre o resultado, perguntar sobre o plano, né. Então quando eles entram no ativo, não é 100% pelo que já passou, é pelo que a empresa ainda pode produzir, né. Então nessa análise você procura entender o plano de crescimento da empresa, tá, que é importantíssimo, né, o que que a empresa prevê de investimentos para frente, né, esses investimentos vão trazer o que para a empresa? Maior volume de vendas, né, vão trazer um novo parque industrial, né, a empresa tem uma perspectiva de dobrar, a produção e por isso vai fazer esses investimentos, né, então é importantíssimo entender esse plano de investimentos da empresa, né. Você acaba também entendendo com isso os riscos sobre esse plano, né, então, todas elas fazem um call, né, não sei se todo mundo sabe, mas quando elas divulgam um balanço, normalmente no dia seguinte, elas marcam um call, né, com todos os acionistas e vocês, se estiverem posicionado no papel ou mesmo não, vocês podem entrar e participar, né. E nesse call, normalmente, os GPIs eles fazem muitas perguntas, assim, importantíssimas, principalmente sobre os riscos que englobam todo esse plano, né, então eles focam muito nisso, tá. E aí com isso, eu acabo projetando o resultado futuro da empresa. Então, por exemplo, WEG agora divulgou o resultado do primeiro, trimestre, né. Através desse resultado, através do qual que eu participei, através das análises que eu fiz, eu faço uma projeção do resultado dela para o final do ano, né. E nessa projeção, eu também projeto todos os múltiplos, né. E aí isso me dá uma, vamos dizer assim, uma assertividade maior, né, se realmente, esse papel vai trazer o retorno que eu desejo ou não, né. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Bom, aí eu trouxe aqui um exemplozinho, né? Então, um exemplo de balanço, né? No balanço você tem o ativo total, passivo total e patrimônio líquido, tá? Dentro do ativo você tem todos os benefícios, né? Que a empresa possui. Dentro do passivo você tem todo o fluxo de saída de capital, né? Ou seja, quais são as obrigações das empresas com terceiros, né? E você tem o patrimônio líquido te dá o patrimônio líquido, tá? Aqui um exemplo do demonstrativo de resultado, né? Então, dentro do demonstrativo de resultado, você tem 3 grupos também, né? Você tem normalmente um grupo de receita, né? Que começa pela receita bruta, menos os impostos, aí você chega na receita líquida da empresa, tá? Você tem toda a parte de custos e despesas operacionais, né? E lá no final você tem o lucro operacional, aonde você, agrega, né, o imposto de renda e a contribuição social, né, e chega no resultado se a empresa está com lucro ou prejuízo, tá. Bom, aí eu vou trazer para vocês aqui, de maneira resumida, o que eu acho que vocês deveriam focar, tá, nas principais linhas do balanço e da DRE.
tá bom? Um ponto importante que vocês têm que ver na empresa é o ativo total, né, onde é a soma de todos os bens e direitos, né, que a empresa tem, né. Depois do ativo total, eu acho importante o ativo circulante, tá. Então no ativo circulante você tem toda a referência dos bens e direitos, né, que são líquidos, ou seja, que você pode transformar em dinheiro no curto prazo, tá. Ainda dentro do balanço, um outro número importante é o passivo circulante, né, onde normalmente você tem as obrigações que a empresa tem que pagar num período de um ano, né, a gente chama obrigações a curto prazo, tá. Depois ainda dentro do balanço você tem o passivo exigível a longo prazo, né, então normalmente você classifica ali todas as obrigações, né, pós final do exercício seguinte, né, então você tem o passivo dividido em curto prazo, que é o circulante, e longo prazo, que são as obrigações pós um ano, né. E você tem o patrimônio líquido da empresa, né, que é importantíssimo, né, então isso daí é a riqueza de uma organização, né. Então o primeiro crivo que vocês têm que fazer é: empresa com patrimônio líquido negativo, já está fora, né, jamais vou entrar nessa empresa, né, significa que ela dá muito mais prejuízo do que resultado e realmente não traz nenhuma riqueza, né, para os acionistas, tá. Eh, Agora vamos dar uma análise nos múltiplos, né, então vocês viram aí as principais linhas que eu acho que vocês têm que ter, em mente para fazer já um filtro, tá. E essas linhas vão trazer para vocês o cálculo de alguns múltiplos que eu considero mais importantes na hora que eu vou tomar qualquer decisão, tá. E que eu acho que vocês podem, facilmente, conseguir interpretar eles, tá. Então vocês têm aqui primeiro a quantidade de ações, né, então, toda empresa tem uma quantidade de ações negociadas, né, na bolsa, né, e essa quantidade de ações, ela serve como base de cálculo de alguns múltiplos importantes, tá. Você tem a liquidez corrente, tá? O que que é a liquidez corrente? Você pega o ativo circulante, divide pelo passivo circulante, né? E aí você tem para cada real de compromisso, quantos reais você tem para pagar, né? Então é obrigatório ser maior que um, né? Porque se eu tenho R$ 1 de compromisso, eu tenho que ter pelo menos R$ 1 para pagar aquele compromisso, né? Então esse filtro aqui você já tem que fazer. Liquidez corrente abaixo de um já não é uma empresa que tem ativo suficiente para pagar o que deve, tá. Um outro indicador importante para mim é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá. Então isso daí é importantíssimo, você pega o lucro líquido acumulado em 12 meses e divide pelo patrimônio líquido, né. E aí com isso você tem o retorno sobre ele, né. Então quanto maior, melhor, né. Quanto mais lucro você faz, maior é o seu retorno e rentabilidade sobre o patrimônio líquido, tá. Um outro ponto importante é o grau de endividamento, tá. E aqui você pode, facilmente, olhar ele através, né, do ativo total, né, sobre o teu passivo, né, então você mede a parcela do ativo total que é financiada pelos credores de longo prazo, né, então aqui você usa o exigível a longo prazo, tá. Obviamente quanto menor, melhor, né, quanto mais ativo você tem, significa o quê? Que você, tem menos empréstimo ou menos credor financiando todo esse teu ativo, né. Tem muita gente que usa a dívida líquida, tá. Então, qual é um outro indicador que normalmente eu não uso, porque esse daqui já filtra para mim, tá. Mas tem muita gente que pega a dívida bruta da empresa, né, e diminui do caixa que ela tem disponível, né, e aí você tem a dívida líquida, né. Então, se a empresa tem uma dívida líquida negativa, significa que ela tem mais caixa do que ela tem em dívida, né. Então tem muita gente que usa esse indicador, tá. É o famoso lucro por ação, né.
O Stormer, inclusive, fala muito sobre isso, né? Os grandes players estão de olho nisso aqui, né? Ou seja, se você tem um lucro por ação crescente, né? Você pega um período de 2 anos, né? E vê que a empresa vem dando lucro por ação crescente, significa que a empresa, né, traz uma rentabilidade para o acionista excelente, né? Então, os grandes players eles olham muito isso daí, tá? Então você pega o teu lucro e divide lá pela letra A, né? Pela quantidade de ações disponíveis no mercado, tá? Então, obviamente, quanto maior, melhor, né? E você tem a relação preço-lucro, né? Tem muita gente que dá uma olhada nisso aqui, que é o famoso PL, né? Então você pega o preço da ação e divide pelo lucro por ação, né? A letra E. Então você vai lá, pega o preço da ação no momento, divide pelo lucro por ação, e aí a interpretação desse indicador é te dizer o seguinte, né? Quantos anos levaria para você reaver seu capital na compra da ação, né? Então esse indicador, quanto menor, melhor. Obviamente ele não pode ser negativo, né? Então muitas empresas tomam como base esse indicador para tomar a decisão, né? Existe um consenso no mercado que o ideal é que ele seja próximo de 10, tá? Então, se a empresa tem, né, um indicador aí próximo de 10, significa o quê? Que ela levaria 10 anos, né, para gerar, né, todo esse retorno do capital aplicado na compra de ação, é um número, vamos dizer assim, ideal. Na minha opinião, depende do setor, tá? Para mim, tem setores que 10 é o ideal, mas pode ser 20, 25 ou até menos que 10, tá? Então, depende do setor que você vai analisar, né? E por último, um que todo mundo fica de olho é a parte de dividendos, né? Ou seja, quanto que a empresa, né, vai gerar aí de retorno para o acionista, né? Então ela pega o dividendo pago por ação e divide pelo preço da ação, né? Então, quando você vê lá, a empresa vai distribuir 6% de dividendos, 5% de dividendos, é justamente essa conta que ela faz, né? Ela pega o preço da ação, o dividendo pago por ação e divide pelo preço da ação, tá? Minha interpretação aqui é o seguinte: normalmente, quando você tem setores, né, onde não geram tanto investimentos, as empresas pagam dividendos melhores, tá? Dividendos maiores, porque ela não tem onde reinvestir esse lucro obtido, né? E normalmente em setores onde você necessita, né, de reinvestimento na operação, né, e reinvestimento para fazer a empresa crescer e pegar mais market share, né? Normalmente são as empresas que pagam menos dividendos, tá? Então você pode aí diversificar a carteira, né? Por exemplo, o setor de energia elétrica paga dividendos aí fortíssimos, né? São empresas aí altamente rentáveis, né? Então muita gente trabalha como crivo, né? Ah, eu quero uma carteira que pague muito dividendos, eu quero uma carteira onde eu quero um potencial de crescimento da empresa maior, né? E aí o cara acaba indo e formando uma carteira onde se paga menos dividendos, tá? Dúvidas até aqui, não? Beleza. Qualquer coisa me Não, interrompa. eu gostaria de perguntar uma coisa. Diga. É sobre o PL negativo, eu vejo direto. O que é que significa ele? O PL negativo, você já parte do pressuposto que o lucro por ação é negativo, né? Então a empresa ela não é rentável, né? Então quando você tem o PL negativo de cara, como você pega o preço da ação e divide sobre o lucro por ação, né, você já parte do pressuposto que a empresa dá prejuízo, né? Então é isso que quer dizer, o PL negativo é uma empresa que não é rentável e que dá prejuízo, tá? Então Não, você desculpa, já não, eu me enganei. A pergunta, na verdade, é sobre o indicador que te fala em quantos anos tu vai ter retorno do teu investimento, tá entendendo? Quando ele é negativo, eu não entendo. É como, tipo assim, não vai ter nenhum ano.
por isso que você só pega porque a empresa dá prejuízo, né. Então se ela, dá prejuízo, ela nunca vai retornar a remuneração ao acionista, né. Então por isso que esse indicador ele só serve para analisar quando é positivo, a partir de zero, né. Então as empresas que dão prejuízo, esse indicador é completamente descartado, né, você não tem ele para nenhuma função, né. Porque o lucro por ação ele já é negativo, então você já para por aí. Você nem vai, analisar o PL da empresa, né. Você chega lá, o lucro por ação negativo, você nem vai analisar o PL. Ela nunca vai te dar o retorno, né. Não sei se eu fui claro. Não, entendi, obrigado. Então esse indicador, complementando, ele só serve para empresas que são lucrativas, né, tá. Bom, vamos para um caso prático então aqui, para a gente poder transformar todo esse blá 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 em como a gente pode utilizar, né. Então aqui é o resultado da WEG, tá. Eu já atualizei aqui com o primeiro trimestre desse ano, né. Então você tem aqui, as informações financeiras e os múltiplos que a gente acabou de conversar, tá. Então, o que que eu analiso primeiro dentro do resultado, né. Bom, analiso como fechou o ano da empresa, né. Então, quarto trimestre, o ano de 2020, como ele fechou frente ao ano de 2019, né. Por aqui já dá para ver o quê? Que as vendas aumentaram praticamente aí em 31%, né, e o lucro líquido da empresa aumentou em 46%, né. Então essa é uma primeira análise, e com isso, olha a margem do lucro líquido, subiu de 12,2% para 13,7%, né. Então 2 coisas vocês tiram daí, primeiro, a empresa tem um crescimento crescente nas vendas, né, ou seja, ela investe em realmente crescer aquilo que é o core business dela, né, e ao mesmo tempo, a empresa também ela tem um foco, eh no corte de despesas, né, ela tem um gerenciamento de despesas e custos também bem efetivo, né, porque ela aumenta vendas sem aumentar as despesas e os investimentos na mesma proporção. Então traz um percentual de 13,7 contra 12,2, né. Então esse é um ponto que vocês têm que analisar. E quando vocês pegam aqui o primeiro trimestre, compara o primeiro trimestre dela desse ano com o ano passado. Olha isso, né. A empresa saiu de 3,7 para 5 bi, né, aqui está dividido por 1000, tá, para 5 bi de faturamento, ou seja, ela cresceu 36,7% e saiu de um lucro líquido de 453 para 771, né, um crescimento de 69,8% no lucro líquido, né, ou seja, um resultado, assim, absurdo, né. E vários indicadores, vocês conseguem ver meu mouse na tela? Vários Sim, indicadores você tem que acumular 12 meses, né, tanto do faturamento quanto do lucro líquido para poder calcular, né, porque o teu patrimônio líquido, o teu ativo, né, é sempre um total aí anualizado, né. Então aqui no canto direito da tela você tem um acumulado de 12 meses, né. Então se você tira o primeiro trimestre do ano passado e inclui o primeiro trimestre desse ano, a WEG saltou de 17,4 bilhões para 18,8 bilhões, né, com o lucro líquido acumulado de 2,3 para 2,7, né. Então é sempre importante você fazer o acumulado de 12 meses, né. Então aqui você já tira o que da empresa? É uma excelente empresa, né, ninguém tem dúvida disso, né. Bom, continuando, um outro item que eu analiso muito é o patrimônio líquido, né. Patrimônio líquido crescente significa o quê? Que a empresa está gerando valor para o acionista. Então reparem bem,
olha o quarto trimestre de 2019. Ela tinha um patrimônio líquido de 8,9 bi e terminou o primeiro trimestre desse ano com um patrimônio líquido de 12,3. E se vocês pegam ainda lá de trás, né, desde o primeiro trimestre de 2018, olha só, era 6,9. Olha como o patrimônio líquido é crescente dela, né? Isso daqui é importantíssimo para você ver se realmente a empresa ela é consistente, né? Ou seja, todo ano, todo trimestre, ela está gerando riqueza ao acionista, né? Então é um ponto importante, tá? Indo para os indicadores, né? E aqui a gente tem a liquidez corrente da empresa, né? Só recapitulando, você pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante, né? E eu não sei se vocês lembram que é obrigatório ser maior que 1, né? Esse indicador aqui está dizendo o quê? A cada R$ 1 de dívida que a WEG tem, ela tem R$ 2 para pagar. Ou seja, é uma empresa com uma saúde financeira fantástica quando você vê a liquidez. Então, se ela, a WEG quebrou hoje, né? Vamos acabar com a empresa, né? Ainda sobra R$ 1 de todo o ativo circulante, porque o outro real ela pagou todas as dívidas dela, né? A grosso modo aí dizendo, né? Mas o mercado ficou de olho, por quê? Porque essa liquidez corrente ela diminuiu um pouquinho, né? Nada tão relevante, mas foi uma das perguntas que eles fizeram lá aos gestores, né? Depois você tem aqui a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, né? Então olha isso daqui, né? A cada ano que passa, ela remunera mais ainda o patrimônio líquido dela. A rentabilidade dela só cresce, né? Se você compara o primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado, saiu de 18% para 21,9%, né? E se você compara contra o trimestre passado, saiu de 20,1 para 21,9, né? Então, principalmente no setor dela, na verdade, ela só tem mais um concorrente aqui, que é a Shu, né? O setor dela quando você vai no subsetor, né, aparecem só as duas. Eu vou mostrar mais adiante para vocês, né? Esse indicador para o setor da WEG, ele é muito visto pelos grandes players, tá? Um outro indicador é o grau de endividamento, né? Aquilo que eu falei lá atrás. Então, olha só como o grau de endividamento dela vem caindo, né? Como é um mercado sazonal, aliás, quase todos os mercados, né, quase todos os setores são sazonais, então é importante vocês sempre compararem com o trimestre do ano anterior, né? Se eu estou fechando o primeiro trimestre, minha comparação principal tem que ser com o primeiro trimestre do ano passado, né? Próximo trimestre, segundo trimestre, eu vou comparar mais com o segundo trimestre do ano passado, né? Então, quando você compara, olha como o grau de endividamento dela caiu, né? Saiu de 14,6% para 10,8%, né? E mais ou menos em linha com o trimestre anterior, né? Então, esse é um ponto muito positivo, né? E aí a gente chega no grande, vamos dizer assim, a grande discussão que teve no call, né? Lucro por ação caindo não é bom sinal, né? E aí vocês vão perguntar, porra, Roy, cara, mas você está dizendo aí que todos os números da empresa, né, são excelentes, como é que pode o lucro por ação dela cair? Ela fez o split, né? Então, quando você olha aqui embaixo, a quantidade dela de ações, né, no mercado dobrou. E com isso, alguns múltiplos pioraram, né? E o principal deles foi o lucro por ação, né? Eles foram muito questionados no call em relação a isso, e a explicação deles foi, cara, a gente quer trazer mais liquidez para o papel, né? Vocês podem ver que a empresa ela é saudável, tem uma saúde financeira excelente, mas a gente precisa de mais liquidez,
né? Então, por isso a gente fez o split, né? O preço dela já estava bem esticado, eles analisaram e viram, né, que teve uma saída considerável de fluxo, né, principalmente pessoa física do papel, e decidiram fazer o split para dar mais liquidez, né, para outras pessoas terem acesso a comprar o papel, né. Só que aí piora alguns múltiplos, né, principalmente o lucro por ação, né, se vocês forem ver a relação preço-lucro, né, que é um ponto importante também, né, que você pega o preço da ação e divide pelo lucro por ação, que foi até uma pergunta aí do colega, né? Olha só isso. No primeiro trimestre do ano passado era de 39 e agora é de 57, né? Por quê? Porque o lucro por ação piorou com o split, né? Então significa dizer aqui o quê? Que o dinheiro que você investe comprando a ação vai demorar 57 anos para retornar a você. E o mercado não viu isso com bons olhos, né? Quem é grafista aí deve estar vendo a VEG, inclusive ela fez até um ombro, cabeça a ombro, né? E perdeu esse fundo, né? Muitos GPIs saíram dela, né? Não vendo com bons olhos aqui, principalmente esse indicador, mas eu penso de maneira diferente, né? Você olhando os valores absolutos, vocês conseguem ver que a empresa continua com uma saúde financeira aí brutal, né? E tem uma perspectiva aí excelente para o futuro, tá? Então, continuo apostando em VEG, estou posicionado e não pretendo sair, tá? E os dividendos, né? Vocês podem ver que é uma empresa que não paga tanto dividendos, né? Quando você compara aí com outros setores, né? Ela chegou a pagar 1,31 no primeiro quarto, mas esse quarto, em detrimento principalmente da pandemia, né? Eles diminuíram aí o pagamento de dividendos para deixar a empresa com mais caixa, né? Várias empresas tomaram essa decisão, né? E eles foram questionados também no call, o que faz todo sentido, né? Dúvidas não? Não. Tá, então basicamente essa é a primeira análise que a gente faz, né, de qualquer empresa, né? Pegar o balanço, pegar o demonstrativo. Diga. Pode Não, falar. não. Eu falei que não tem, não. Ah, tá. Então, assim, vamos dizer assim, essa é a primeira montagem, e eu posso também compartilhar com vocês esses arquivos no Excel, tá? Já para facilitar a vida de vocês, né? Não tem problema nenhum, já compartilho para vocês aí brincarem e analisarem até outras empresas que vocês gostam de operar, tá? Mas aqui é a montagem, vamos dizer assim, do esqueleto, né? Então você pega o balanço, pega a DRE, monta esse resuminho, que para mim esses são os principais e para mim únicos indicadores que vocês têm que saber para já fazer esse crivo, né? Para vocês não colocarem a grana de vocês em qualquer, como diz o Stormer, né? Em qualquer porcaria, né? Então, aqui vocês já conseguem, de fato, fazer um bom crivo nas empresas que vocês vão investir, né? Então, esse daqui, vamos dizer assim, é o esqueleto, tá? E aí eu queria trazer para vocês aqui só um pouquinho do call, né? Então, por exemplo, eles apresentaram aqui, ó, o que foi destaque no primeiro trimestre, tá? Então, aquilo que eu já falei para vocês, né, em relação à venda líquida da empresa, né, cresceu 36,7% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, né? O EBITDA, não sei se todo mundo está familiarizado, mas é Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization, ou seja, o caixa da empresa teve um crescimento brutal, né? E nesse mercado, eles usam muito ROIC, que eu não comentei com vocês, né? Então, eles pegam o EBIT da empresa, né? Que é basicamente aí o caixa da empresa, né? Ou seja, todo o capital investido que ela tem, e divide
por ativo menos fornecedores menos caixa. Então ele pega o EBIT e divide pelo ativo menos fornecedores menos caixa, né? E aí a interpretação desse indicador é o retorno que a empresa consegue sobre o capital total aplicado nela, tá? Esse é um indicador que é muito utilizado no setor da VEG, tá? Eu honestamente o ROI para mim, é porque eles são muito similares, né? Você tira um detalhezinho ou outro, né? Para mim o ROI já é suficiente, tá? Para você analisar qualquer setor, né? Então, para não ficar, vamos dizer assim, com muita informação, eu sempre tomo base como ROI, tá? Mas o ROI que é isso. Eh, Ainda no call, né, eles apresentaram aí as linhas de negócios, né? Então, você tem toda a venda da VEG dividida em 4 unidades de negócios, vamos dizer assim, né? Equipamentos eletroeletrônicos industriais, você tem a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais e tintas e vernizes, né? E aí, quando você pega tanto o mercado interno quanto o mercado externo, bom, primeira coisa, todas elas cresceram, né? Ou seja, porra, a empresa está crescendo em todas as unidades de negócios dela, né? Segundo ponto positivo, é, a unidade de negócios que tem mais participação cresceu 50%, que é justamente a de equipamentos, né, industriais, né? Então esse é um outro ponto positivo, né? No mercado externo, ela não cresceu tanto, né? Mas olha isso daqui no mercado interno, né? Então eles falaram sobre cada uma, eu não vou me alongar aqui, né? Mas por aqui vocês já tiram a foto. Caralho, né? Que puta crescimento, né? Que crescimento sustentável ela teve na receita dela, né? Um outro dado importante, né? Qual é a composição do EBITDA, né? Então eles pegam aqui o EBITDA do primeiro trimestre do ano passado, né? Teve, né, toda essa receita operacional agregada, menos as despesas, e chegou ao novo EBITDA, né? Então você pode ver que o que mais trouxe o crescimento do EBITDA foi realmente o aumento de vendas, que é o que sustenta o negócio, né? Quando a empresa começa a cortar muito custo, né, quando você olha aqui, caramba, o que mais acrescentou o EBITDA não foi o crescimento de vendas, foi a diminuição, por exemplo, de despesas gerais e administrativas. Pô, já vai abrir teu olho, tem alguma coisa errada, né? Então esse aqui é outro indicador importante que teve lá no call, né? Aqui a gente tem a parte de investimentos, né? Então esse é um outro ponto importante, né? Então aqui você tem o CAPEX da empresa, né, que é o investimento que a empresa faz em ativo fixo, né? Ou seja, o que que ela fez para modernizar o parque fabril dela, né? Que equipamentos ela comprou, né? Então vocês podem ver que o investimento ele teve uma queda de 132 para 123 nesse ano, né? Normalmente o terceiro trimestre em todas as empresas, né? Desculpa, desculpa, estou vendo errado aqui. Ela teve um aumento de 132 comparado ao ano passado, né? Isso significa que ou seja, a empresa está investindo, né? A empresa está modernizando, né? Então, isso daqui foi um outro ponto importante. Aí eles detalharam, né, sobre os principais pontos de investimentos e qual vai ser a nova capacidade de produção com isso, né? Que eu não vou me alongar aqui, né? Mas é um ponto importante aqui, principalmente para as empresas que têm indústria, né? Já para o varejo, isso daqui não é tão importante, né? Bom, e por último, eles fizeram uns bullet points, né, do que eles acreditam que vão ter aí de desafios e perspectivas para os próximos trimestres, né? Então, como em qualquer empresa, a Covid ainda gera incerteza, né, principalmente aqui no Brasil, né, com a vacina que nem todo mundo ainda está vacinado, e não tem um horizonte aí muito claro de quando isso vai acontecer, né? Mas em contrapartida, eles têm perspectivas aí
até positivas para o segundo trimestre, né? Isso foi importante. Ou seja, por aqui você tira o quê? O segundo trimestre vai ser tão bom ou melhor do que o primeiro e vai ser bem melhor do que o segundo trimestre do ano passado, né? Então, bom, o segundo trimestre do ano passado teve muito impacto em relação ao Covid, né? Então é uma outra coisa que tem que ficar de olho, porque a base é fraca, como ele fala aqui, né? Muitas empresas foram atingidas pelo Covid, coisa que não estão sendo atingidas por esse ano, né? E aí vem um ponto positivo, por exemplo, primeiro trimestre do ano passado não teve Covid, né? E a VEG, mesmo com o Covid esse ano, conseguiu performar muito melhor do que o primeiro trimestre do ano passado, né? Então, assim, o segundo trimestre desse ano, tomem cuidado ao analisar, porque eu garanto para vocês que a maioria esmagadora dos balanços vem bombando, porque a base é fraca no ano passado, tá? E aí tem que tomar como critério algumas outras análises, né? Bom, vamos lá. Aí eu trouxe aqui para você, né, o que normalmente eu faço também, né? Esse é o site fundamentos.com.br, tá? E esse site é legal porque você consegue colocar todas as empresas do mesmo setor para serem comparadas por esses indicadores aqui, né? Então, aquilo que eu comentei no início, né? Se você compara a Shu com a VEG, você tem principalmente aqui, vamos lá, ó o ROIC da VEG, né? É bem melhor do que o da Shu, né? O ROI também apresenta um retorno melhor, né? Mas quando você chega aqui no PL, e isso está fazendo uma diferença brutal, principalmente do posicionamento dos grandes players, olha isso daqui. Não sei se vocês lembram, né? Mas próximo de 10 é excelente, né? Então esse indicador está dizendo o quê? Que se você investe na Shu, você tem aí um retorno sobre o seu capital investido em 12 anos, enquanto na VEG 54, né? Então realmente isso daqui está fazendo uma diferença. E alguns grandes players têm trocado a VEG pelo posicionamento na Shu. E se reflete no gráfico, né? Bom, eu tenho uma pergunta. Diga. O PL, como tu falou que ele significa quantos anos vai retornar o dinheiro aplicado, né? Uhum. Só que esse dado aí é baseado nos dados passados, né? Dados passados, exatamente. Então, isso não é uma garantia para o futuro. Não é. Por isso que eu disse que é importante você fazer a projeção de resultados. E eu vou te mostrar aqui qual é a projeção de resultados da VEG, né? Sim, Não é uma garantia para o futuro, mas é um dado importante se você tivesse tua grana agora lá, né? sim, sim. Então, por isso que eu digo que quando você faz uma análise fundamentalista, né, você analisa o quê? O que passou. E outra coisa, as empresas divulgam um balanço quanto tempo depois? A gente já está início de maio. Elas estão divulgando o balanço de 31 de março, né? O que aconteceu em abril? Então Sim, você está corretíssimo, né? Não é a garantia para o futuro, mas é um indicador que te dá um balizamento, né? sim, dá para dar Te dá um norte, dá um para norte, você sim. crivar, né? Vamos dizer assim, filtrar as empresas por aqui, né? É um ponto a mais, mas não é uma garantia, né? Não é uma garantia, nada é uma garantia, né? Você não sabe Certo, o que os certo. caras estão fazendo lá dentro, né? Nada é uma garantia, né? Ok, ok, obrigado. Então, aquilo que eu falei para vocês, você também tem a margem EBIT, né, que é um indicador importante para esse setor, né? Você tem o ROIC e o ROI, não sou eu ROI, é o ROI ali sobre o patrimônio líquido. E você tem um indicador importante aqui, que é o PSR, que eu não comentei com vocês, porque é um indicador que exige. Não é um indicador que você pode generalizar, né? O PSR, como é que. Ele se chama Price Sales Ratio, né? E você pega o preço da ação e divide
pela receita líquida de cada ação, tá? É assim que se faz. Você pega o preço da ação e divide pela receita líquida de cada ação, tá? E aí, qual é a interpretação? Quanto menor, melhor, né? Se esse indicador ele é menor, está dizendo o quê? Que o preço da ação por ação está mais próximo da receita líquida por ação, né? E esse é outro indicador que os grandes players olham especificamente para esse mercado. Enquanto você tem 7,7 na VEG, você tem 1,7 na Shu, né? Então ele quer dizer o que? A ação da VEG está mais cara do que a ação da Shu. Então você pega o PL, pega o PSR, né? Os dois da VEG, muito mais altos do que da Shu. Então a conclusão que você tira aqui é a ação da VEG, ela está mais cara do que a ação da Shu, né? Essa é a leitura desses dois indicadores, tá? Ou seja, a ação está super valorizada, né? Bom, aqui vocês têm outros, trouxe aqui do varejo, tal, por exemplo, né? O que o pessoal mais vê no varejo, né? Eles olham vendas mesmas lojas, né? Ou seja, quer dizer o quê? O quanto aquelas lojas estão crescendo em vendas. Então, esse é um indicador que não é divulgado. Você tem que ir no relacionamento com o investidor da empresa, né? Lá você consegue esse indicador, né? Então, quando o cara vai analisar o setor de varejo, ele olha para esse indicador, né? Porque se venda as mesmas lojas e não lojas novas, né? Uma coisa é você criar lojas novas e aumentar teu faturamento. Outra coisa é as lojas já existentes, elas estão crescendo ou não. Então, é um indicador muito utilizado pelos grandes players para analisar o setor de varejo, tá? Eles olham muito o EBITDA e olham controle de custos, né? Quando você vai, por exemplo, para o setor bancário, o ROI é importantíssimo, tá? É um indicador que eles olham muito. Um outro ponto que eles mais olham é a inadimplência, né? E eu não sei se vocês sabem, mas os bancos vivem de provisão, né? Ou seja, eles provisionam a expectativa de inadimplência futura, né? Ou aqueles que já estão inadimplentes, né? Então, muitos resultados do banco, por exemplo, você pega o resultado do Itaú que acabou de sair, teve uma reversão brutal da inadimplência. Então, assim, o lucro líquido do Itaú cresceu tantos por cento, mas quando você vai ver, não veio das vendas, não veio do core business dele, veio da redução da provisão da inadimplência, né? Então, por isso que o mercado fica de olho nisso. Enquanto que o balanço do Bradesco, grande parte do resultado veio do varejo, veio do que realmente o Bradesco se propõe a vender, né? E também o controle de custos, né? Então, eu trouxe aqui só para vocês verem três setores diferentes, o que normalmente os gestores de fundos analisam, né? Então, vocês veem que não são iguais, né? Então, por isso que eu digo, você não pode comparar o ROI de uma VEG com o ROI de uma Magalu e com o ROI do banco. Não faz o menor sentido, né? Então, vocês sempre têm que se atentar para o que é importante no setor de varejo, né? O que é importante no setor de banco, né? Quais são os indicadores, né, que mais significam nesses setores, né? Então, às vezes é difícil você comparar uma ação de diferentes setores, né? O lucro por ação, por exemplo, poderia ser um indicador, né? O lucro por ação, sei lá, uma VEG é maior do que de uma Maglu, né? Uma Via Varejo, né? Mais outros indicadores, você não consegue fazer essa comparação de diferentes setores, tá? Então tem que se atentar para isso, tá? E vamos lá, né? Entrando aqui na análise qualitativa, tá? Então a gente viu a análise quantitativa, né? Que é um braço importante da análise fundamentalista, né? Essa análise qualitativa aqui quase ninguém faz,
né? É muito difícil você encontrar alguém que faça, né? Mas os gestores dos grandes fundos e os grandes players fazem, né? Então eles vão a fundo, eles visitam a empresa, eles veem o perfil corporativo da empresa, tá? Eles analisam o código de ética e o compliance da empresa, né? Como é que é o código de ética, como é que eles tratam os funcionários, né? Ou seja, é um negócio aí muito mais elaborado, né, para análise, né? Eles olham a fundo a diretoria executiva, aquilo que eu falei no início. Quem é o CEO? De onde ele veio? Quem é o CFO? Quem é o VP de vendas? Né? São caras já fortes no mercado, né? Estão há muito tempo na empresa, cresceram na empresa. Pô, tem muito diretor da VEG que entrou lá como trainee. O cara tem 20, 25 anos na empresa. Né? Você pega o próprio CEO, o cara entrou como trainee. Né? Então, assim, esse é um ponto importante que muita gente leva em consideração. Né? O estatuto e as políticas, né? Esse é outro ponto importante. Para decidir um investimento, qual é o valor mínimo para uma assinatura, para duas assinaturas, o que o estatuto fala sobre distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, né? Ou seja, quais são as políticas da empresa, né? Sejam elas, né, em relação à despesa, em relação à viagem, em relação à distribuição de dividendos, em relação a parte de suprimentos, né? Porra, a empresa tem uma política de fazer, vamos dizer, 3 cotações antes de decidir, né, sobre qual fornecedor ela vai adiante, né? Ou seja, ela faz um bid, né, com os fornecedores, né? Então isso daí é muito importante e os caras estão de olho, né? E eles olham as atas também, né? Ou seja, botei aqui como exemplo a última ata do desdobramento, né? E é aquilo que eu falei com vocês, né? Na ata vem a decisão, né, da diretoria junto com o conselho e sempre vem dizendo também qual o motivo, né? Então, o penúltimo parágrafo aqui fica bem claro, né? O objetivo é ampliar o acesso a investidores às ações emitidas pela companhia, o que pode diversificar a base acionária, né, e aumentar a liquidez das ações, né? Trouxe aqui para vocês também o corpo diretivo, né? Então, se você pega lá o Harry Schumacher, sei lá como é que se fala esse nome, o cara entrou como trainee na empresa, né? E aqui não dá para ver, mas se você vai lá no site da empresa e você clica aqui no maisinho, você consegue ver todo o histórico profissional do cara, né? Então, o cara que já está há bastante tempo no setor, é um cara que iniciou sua carreira na empresa, se ele não é desde o início da VEG, de onde ele veio, quais foram as empresas que ele né, teve como presidente antes, né? Ou seja, toda a carreira profissional do cara está aqui, né? E isso é importante para o mercado, né? Os grandes players, cara, vão tomar café, almoçam com os caras, né? Então, por isso que eles têm sempre o acesso à informação antes da gente, né? Eu, quando era executivo da, da farmoquímica, por exemplo, do grupo FQM, cara, bancos direto, né, almoço, jantar, né, com alguns outros executivos, a empresa não era capital aberto aqui, mas era lá fora, então você tinha que fazer call com o pessoal lá de fora, né? Então, assim, os grandes players, por eles terem grande volume das ações da empresa, eles acabam fazendo esse tipo de pressão, né? Então, quando sai uma notícia no jornal, os caras já sabem há 2 dias, 3 dias, né? Aquele famoso ditado, né? Sobe no boato e cai no fato, né? Bom, e a expectativa futura, né? E aí complementa toda a nossa análise, tá? O que que eu faço? Com base em tudo isso que a gente conversou, eu projeto o resultado para frente, tá? Então eu pego o resultado da empresa de 2020, do ano passado, pego o resultado da empresa no primeiro trimestre e, com base nisso, em algumas outras informações, eu projeto o resultado da empresa para 2021, tá? Ou seja, para mim, VEG vai terminar em torno de 20 milhões
de resultado na venda líquida, tá? E isso daqui do lado eu gosto de fazer pelo seguinte: se você pega o primeiro trimestre de 2020, ele teve como participação em 21% do total desse resultado. Se você pega o primeiro trimestre desse ano, ele tem uma participação de 25%. Ou seja, essa minha análise aqui está até conservadora, né? Eu fiz até, que também é meu jeito de ser, né? Eu prefiro ser mais conservador do que ser aquele cara otimista e quebrar a cara lá na frente, né? Então, eu sempre projeto o resultado das empresas para o fim do ano, né? Se você pega aqui o patrimônio líquido, vai sair de 11,9, né, de 12,3 nesse trimestre, vai para 13,4, né? Continua com patrimônio líquido crescente, né? E quando você vai nos indicadores, né, você tem uma melhora substancial caso eles continuem com o mesmo volume de ações emitidas no mercado, né? Então, uma das perguntas que a gente fez no call é: cara, vocês pretendem fazer outro desdobramento? A resposta foi não. Então, a gente toma como base as ações atuais hoje no mercado, né? Então, quando você pega, por exemplo, o lucro por ação, tudo bem, continua abaixo do ano passado, porque tinha uma quantidade de ações menores emitidas, mas já sobe, né? Já tem uma boa subida comparada com o primeiro trimestre desse ano, né? Quando você vai lá no PL, já sai de 57 para 48 e fica até menor do que o ano passado, né? Porque também ano passado o VEG teve uma valorização brutal, né? Terminou o ano com a ação lá na casa do cacete, né? Então, assim, todos os indicadores que levam em conta, né, a quantidade de ações distribuídas, eles têm uma melhora substancial, né? Você precisa também conversar com o grande player se isso vai ser suficiente ou não, né? Hoje o gráfico mostra que não, né? Mas eu continuo acreditando na empresa, né? Para mim, VEG ainda tem um potencial brutal e, como eu falei para vocês, eu estou posicionado nela, não sobre o que já passou, né? Que o nosso amigo até fez esse comentário, que não é garantia para o futuro, mas sobre a projeção que eu vejo para a empresa no final de 2021. Então, isso me dá um conforto muito grande para eu continuar posicionado nela, né? Então, é aquilo que o Stormer sempre fala, né? O que traz, né, o crescimento do teu patrimônio é o position, né? E o posicionamento em empresas excelentes, né? Então, VEG para mim é uma delas, né, que está nesse momento sofrendo aí um pouquinho com as ações, mas eu ainda acho uma puta empresa e esse ano eu vou ficar todo ele posicionado nela, pode ter certeza. A não ser que saia o resultado do segundo trimestre e eu tenho uma nova projeção. Esse é outro ponto importante. A cada trimestre eu faço uma nova projeção para o final do ano, né? Então eu vou atualizando essa projeção e conforme vai saindo os resultados, a gente vai tomando a decisão, né? Então, por exemplo, eu quando entro num papel, num ativo, a maioria das vezes eu fico pelo menos 3 meses nele, né? Porque eu aguardo o resultado, a não ser que tenha atingido o meu alvo, né? Porque eu também tenho um alvo traçado, né? Nos ativos até que eu faço position, né? Buy and hold não, buy and hold já é outra coisa, mas os ativos que eu faço position, se o papel não atinge o alvo em 3 meses, eu continuo nele, né, até pelo menos o próximo resultado sair. Aí eu faço uma nova análise. Se a empresa, né, der para trás, né, ou a minha análise piorar, eu vou tomar a decisão se eu vou sair do papel ou não. Tá? VEG eu continuo posicionado. Tá? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Eu trouxe aqui
as fontes de pesquisa, né? Então, pelo site Fundamentos, vocês conseguem aí todas as informações, mas dos múltiplos, nem todos eles, né? Porque dos múltiplos eles colocam a informação só do último trimestre. Então, se vocês quiserem dos últimos anos ou últimos trimestres, no relacionamento com o investidor da empresa, você tem, né? Eu uso o software SHB3, né? Que é um software específico para os resultados da empresa. Então, nele eu tenho todo o histórico, né? Não preciso ficar fazendo cálculo e tudo mais. Ele já me dá todo o histórico de todas as empresas desde 1999 ou de quando elas entraram na bolsa, né? Se uma empresa fez a IPO em 2015, você tem o histórico lá no SHB3 desde 2015, né? Oi? Posso tirar uma dúvida aí rapidinho? Não entendi, cortou, desculpa. Posso tirar uma dúvida aí rápido? Pode fazer, claro. Como complemento essa análise, você costuma fazer o valor justo da ação, o quanto ela está descontada, e fazer uma projeção com alguns cenários para o preço de ação que você espera nessa análise, por exemplo, da VEG, até onde você vai carregar ela, ou você vai, tipo, para espaço aberto lá em cima, para fazer nova máxima e vai se preocupar com isso depois? Cara, eu não faço, quer dizer, eu até faço valor descontado para algumas empresas, tá? Mas é uma análise muito mais complexa que eu não quis trazer para cá porque eu acho que ia dificultar, né, algum entendimento, tá? Mas normalmente o meu alvo eu uso mais o gráfico, tá? O gráfico ele também diz tudo, né? E Fibonacci, desde que eu comecei a utilizar o Fibonacci, eu tive mais resultado do que a minha projeção do possível valor lá na frente da ação, tá? Então hoje eu utilizo mais o Fibonacci dentro do gráfico semanal ou mensal, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim, perfeito, beleza. E aí a Roy, gente tem, diga, essa questão do split não pode atualizar, quer dizer, os dados anteriores com o split também, para ver quanto que. pode, muita gente faz, tá? Eu não faço porque os grandes players eles tomam como decisão, ou seja, os dados com a quantidade de ações antes e as quantidades posteriores, tá? Eles analisam muito isso. Mas eles também fazem essa análise, né? E quando você coloca a quantidade de ações no split para trás, acaba o indicador ficando muito melhor, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas você imagina, antes você tinha um lucro por ação, né? Porque é aquilo, hoje se a VEG quebra, você vai receber menos dinheiro do que antes, né? Se bem que você teve atuação dobrada, né? Ou seja, quem teve 10 ações ganhou 20 com o, o, o split, né? Mas assim, muitos sites e muitos analistas eles fazem a base com o volume atualizado das ações, tá? Eu não curto fazer muito não. Ok, obrigado. Bom, e aí você tem o site de relacionamento com o investidor, né? Basta você digitar o código do ativo na bolsa .ri. Então, para você ir no site da VEG, veg3.ri, da Eletrobras, elet6.ri, né? Ou seja, todo ativo ele é obrigado pela CVM a ter esse site e ter essas informações disponibilizadas, tá? Então é só você pegar o código do ativo .ri que você chega no site, tá? E eu trouxe para vocês aqui um livro, né, que vamos dizer assim, para mim, do De Bastini, que é um livro mais tranquilo, que tem a linguagem, vamos dizer assim, mais tranquila de entender mais sobre a análise fundamentalista, né? Quem quiser ir mais a fundo, eu recomendo a leitura desse livro,
que a maioria dos livros são muito difíceis, né? Mas o Debashina ele faz uma linguagem mais clara, mais objetiva e mais fácil de entender, tá? Então, quem quiser aprofundar, eu recomendo esse livro aí para aprofundar ou nos indicadores que a gente conversou, né, ou em outros indicadores, porque a análise fundamentalista, assim como a análise técnica, a análise gráfica, é um mundo, né? Quantos indicadores vocês têm, né? Média móvel, IFR, estocástico, né? MACD, OBV, né? Assim como a análise gráfica é um mundo, né? E você não consegue utilizar todos eles, a análise fundamentalista é um mundo também. Você tem N indicadores, né? Você tem N números, você pode brincar com N, mas se você for analisar tudo, uns vão te falar para entrar no papel, outros vão te falar para não entrar. Então você tem que selecionar aqueles mais importantes, né? E ver de setor para setor o que mais faz sentido para você analisar, né? Então, isso que eu passei aqui para vocês serve como base para você analisar qualquer ativo, né? E como vocês podem ver, não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente consegue montar ali rapidinho, né? Um Excel, né? Colocar ali alguns dados, montar alguns múltiplos e aí decidir, pô, vou adiante ou não vou adiante, né? Porque às vezes você entra pela análise gráfica e você está investindo numa merda de empresa, né? Uma empresa que não dá total retorno, né? Você vai botar teu dinheiro ali, né? A chance dela ir para a vala é muito maior do que se você está numa outra empresa. Por exemplo, o caso do coronavírus. Dá uma olhada aí nas empresas que já voltaram, inclusive estão além do topo histórico, né? E tem empresas que não chegaram nem perto, né? Aí vocês vão perguntar, porra, os bancos, Alexandre, dão um puta resultado e não chegaram perto, né? Mas eles compraram a ideia de que os bancões vão se ferrar frente aos bancos digitais, né? Então, se você pega BID, BPAN, tá tudo bombando, né? Todos os bancos digitais explodiram, né? E vocês olham os múltiplos deles, nem são tão bons quanto dos bancões, né? Mas o mercado comprou essa ideia, né? Os bancões estão perdendo margem frente aos bancos digitais, né? O Stormer até falou muito isso lá na sala, né? Que ele não compactua dessa ideia. Ele acha que nos próximos 2, 3 anos isso não vai acontecer, né? Até porque os bancões estão fazendo aquisições de bancos digitais, né? Estão mudando suas plataformas, estão mudando. Mas alguma derrota eles vão ter, né? Não vão poder mais cobrar aquelas tarifas absurdas, né? Então é por isso que o setor de banco está tão fraco, né? E aí deixo para vocês aqui também os meus contatos, né? Se quiser me mandar o WhatsApp, ligar, fiquem à vontade. Se quiser mandar e-mail, respondo com o maior prazer, tá? E bom, espero ter contribuído aí para vocês, né, nesse pouquinho tempo que a gente teve. Se alguém tiver qualquer pergunta ou dúvida, é só mandar ver. Muito boa a sua apresentação. Fantástico, Roy. Muito bom, cara. Compartilho com vocês, né? Eu vou entregar para o Rodrigo e aí ele compartilha com vocês a apresentação. E eu vou mandar para ele também a planilha do Excel. Sim, a gente vai disponibilizar ela aqui na comunidade, tá? Disponibiliza, cria uma abinha aqui, a gente disponibiliza aí como material dos eventos. Ô, Roy, Parabéns, Roy. Excelente apresentação. Muito bom, hein? Valeu. deixa eu fazer uma pergunta para você, Roy. Diga. Você falou que para tomar cuidado no comparativo das empresas do segundo quadrimestre do ano passado para esse ano, por conta da base fraca. De que forma você faria essa comparação, já que a gente, pegando essa análise aí, a gente vai ver empresas que vão aparecer múltiplos muito maiores, praticamente a gente achando que vai estar bombando e não vai ser bem assim. Olha, eu faria
da seguinte maneira, né? Primeiro, projetaria o resultado, como eu mostrei para vocês, né? E veria qual seria o múltiplo dela lá na frente, né? Tomaria como base a explicação deles em relação ao crescimento de vendas, né? Ou seja, realmente o resultado da empresa está com base no crescimento de vendas ou está com base em relação à redução de custos e despesas que elas fizeram em detrimento do Covid. Porque teve muita empresa que mandou gente embora, teve muita empresa que colocou em home office, teve muita empresa que diminuiu o quadro de funcionários, né? Teve muita empresa que cortou o investimento ou pela metade ou a quase zero, né? Então você tem que prestar atenção nisso, né? O resultado está vindo do volume de vendas ou está vindo do corte de despesas e investimentos que foram feitos no ano passado. Então presta muita atenção nisso aí. E se puder participar do call ou entrar no relacionamento de investidor, porque eles também deixam lá disponibilizados o material que eles utilizaram no call, tá? Em PowerPoint. Então você chega lá facilmente e pega, não consegui participar do call, tá bom? Entra lá, pega esse material e dá uma olhada naquilo que você julga importante, né? Analisar, né? Então lá você pode ter certeza que eles vão falar sobre investimentos, sobre as vendas, sobre a redução de despesa ou corte de custo, se tiver alguma, né? Eles falam muito sobre dividendos e juros sobre capital próprio, né, a ser distribuído ou que foi aprovado. Se teve algum split, eles dão ênfase no call. Então, todo esse material, eles têm PowerPoint lá também, né? Você não precisa participar do call em si, mas você pode pegar esse material lá. E isso ajuda muito a você tomar uma decisão, né? Pô, muito obrigado aí, foi excelente a sua apresentação, meu camarada. E, gente, só comentando, esse é um primeiro evento que a gente fez aí para tá aprofundando em um tema específico, né? Aproveitando, agradecendo aí o Roy, que se disponibilizou e contribuindo com a comunidade. A gente já tem o próximo, para a semana que vem, a gente vai falar sobre criptos, e aí depois a própria comunidade mesmo vai demandando para a gente, e a gente busca essa pessoa, se possível, dentro da própria comunidade ainda, para poder estar ajudando, compartilhando. Então, por exemplo, já teve muita gente querendo se aprofundar um pouquinho em tape reading, então a gente está já fazendo essa procura para poder estar agendando e estar disponibilizando esses eventos para a gente aprofundar num determinado tema, tá? Obrigado, Roy, obrigado a todo mundo aí que participou. A gente teve mais de 20 pessoas, chegando a bater 30 pessoas aí participando da nossa live. E só tenho a agradecer. Show, Rodrigo. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Espero não ter sido tão chato e ter esclarecido de alguma maneira aí e ajudado vocês a filtrarem os melhores ativos aí para entrar, né? E qualquer dúvida, estou à disposição.